O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humanidade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que os respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Como é bela e graciosa a esposa do Senhor. Aleluia. Como é bela e graciosa a esposa do Senhor. Aleluia. Uma maravilha, Nossa Senhora da Imaculada Conceição do Morro, falando em persona aqui para nós, neste Magnificat. Que beleza, a riqueza deste novenário, com um conteúdo profundo de evangelização social. É para retomar e meditar. Padre Pedro Luiz, estão de parabéns. Vocês estão trazendo para a festa do Morro o que Nossa Senhora da Imaculada mais deseja, que nosso povo veja a profundidade da sua igreja no ministério petrino de Francisco, pastor e profeta, nesses tempos tão difíceis da nossa história, nossa humanidade, conclamando a todos a cultura do diálogo e do encontro. Ó Imaculada Conceição do Morro, ajuda-nos a construir a amizade social.
Em Maria, Deus quis mostrar quão grande e profunda foi a redenção operada por Cristo. E a que tamanha glória pode conduzir a criatura que se deixa envolver inteiramente pelo seu mistério divino. Maria, por sua vez, Maria de Nazaré, por sua vez, nos ensina como chegar à glória que hoje contemplamos na Imaculada Conceição do Morro e nos abre o caminho de esperança neste advento de 2021. É um caminho traçado em todo o seu percurso por duas metas bem claras e interpelantes: a fé e a humildade. Bem-aventurada és tu que creste. Maria foi uma pessoa de fé, sempre. Acreditou na encarnação do Verbo de Deus e disse: eu sou a serva do Senhor, seja feita a vossa vontade. Acreditou, apesar do longo silêncio de Nazaré. Nós estamos vivendo também um longo silêncio de horizontes com oásis verdejantes que aspiramos neste contexto difícil, social e de saúde do nosso mundo e de nosso Brasil. Maria dá um exemplo. Ela acreditou no Calvário, ao pé da cruz, com seu filho crucificado por nós. Acreditou também quando não compreendia, deixou-se conduzir docilmente por Deus, como uma ovelha que segue o cordeiro, conduzido à imolação. Hoje Maria nos diz novamente, e acabamos de ouvir ela mesma falando no Evangelho: Deus olhou para a humildade de sua serva, por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria de Nazaré fez em sua vida esta misteriosa e decisiva experiência. E diz, cantando louvores ao bom Deus: Deus levanta os humildes e depõe os soberbos. E cantou esta certeza no seu Magnificat. Antes ainda que Jesus fizesse dela o coração do Evangelho. Maria não só compreendeu que é assim, mas também que é justo que seja assim. Caminhar na fé pura e simples. E agradeceu a Deus por esta sua conduta de perseverança, com palavras e gestos quase idênticas àquelas que um dia o filho seu dirá: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. E agora estamos aqui, povo de Deus, marcado por toda sorte de injustiças e de indiferenças diante do sofrimento, da fome, do sofrimento e da precariedade da saúde em uma pandemia. E nos identificamos como a Maria de Nazaré,
que caminhou pura e simples na fé, contra toda esperança. A humildade é a explicação deste mistério de Maria e de sua eleição. Ela foi cheia de graça, porque era vazia de si, era esvaziada do seu querer e interesse, para que Deus possa realizar grandes coisas também em nós, meus irmãos e minhas irmãs, para que possa Deus conduzir-nos àquela glória final alcançada pela Imaculada Conceição do Morro. É necessário, portanto, que nós também apresentemos esses 2 testamentos credíveis na nossa prática cristã: a fé e a humildade. No mundo que ninguém mais crê no outro, e muito menos nos mais pequenos e vulneráveis, no mundo orgulhoso que se arvora de quem tem e pode, pelo ter, não pode se rebaixar e jamais se humilhar. A fé, meus irmãos, é sempre uma experiência pessoal. Não basta crer naquilo que os outros nos pregam a respeito de Deus. Definitivamente, cada um só crê naquilo que ele crê por ele mesmo, verdadeiramente, no fundo de seu coração, diante de Deus, pelas experiências profundas que a vida, que as estradas da vida o conduz a fazer a experiência da pura fé, da pura entrega ao Deus de Abraão, de Moisés. Não há naquilo que ouve os outros dizerem. Estamos num mundo de narrativas inflacionadas, de narrativas religiosas, profundamente cheias de todos os requintes e floreios, mas sem consistência de entrega e de testemunho. Para crer em Deus, meus irmãos, é necessário passar de uma fé passiva, até mesmo herdada de nossos pais, culturalmente, para uma fé mais responsável e pessoal. Uma fé que aceita as sombras e a escuridão de uma Madre Teresa de Calcutá, que na Índia passou 550 anos em aridez espiritual, como se fosse abandonada, para se identificar como a mística seguidora da cruz do seu filho, aos mais desvalidos e abandonados da humanidade. A fé é uma atitude de decisão e de entrega sem reservas, como fez Maria, assim como fez Nossa Senhora da Imaculada Conceição do Morro, enquanto mulher judia nas terras da Palestina, no contexto do domínio do Império Romano, há 2000 e muitos anos atrás. Na fé, o importante não é afirmar que se crê em Deus, mas saber em que Deus se crê. Nós estamos no mundo hiper-religioso, mas naturalisticamente, que atribui crer num Deus, que Deus, nada é mais decisivo do que a ideia que cada um de nós se faz de Deus.
Se creio num Deus autoritário e justiceiro, acabarei procurando dominar e julgar a todos. Se creio num Deus que é amor e perdão, viverei amando e perdoando. Perguntemos sinceramente neste advento, buscando nossa purificação das falsas imagens de Deus que nos aliena e escraviza hoje. Em que Deus eu creio? Cuidado, porque somos pegos em armadilhas sutis. Vivemos na cultura do dinheiro e do consumo e da busca do prazer sem sacrifício. Que Deus eu creio? Deus dinheiro? Está aí as lotéricas abarrotadas de filas diariamente, cada um buscando uma fezinha, e aqueles que ganham, nunca mais se sabe de onde vão se meter, mesmo saindo das favelas. Nunca mais serão pessoas, mas serão filhos idólatras do dinheiro. Eu creio no Deus consumo, no mundo que precisamos de consumo essencial, como alimentação, mas com os shoppings abarrotados de tudo que é desnecessário, secundário para a vida. Num Deus prazer, Deus bombril, para 1001 utilidades do meu querer e interesse, Deus bombeiro que apaga o fogo na hora dos aperreios e depois nada mais. Num Deus que corresponde às minhas ambições e interesses pessoais, como muitos poderosos confessam buscando manipular a imagem de Deus, de Jesus Cristo, em favor dos seus interesses, quando afirmam em frases do Evangelho de São João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um refrão repetido por muitos poderosos, mas não vivem absolutamente a coerência da prática da palavra de Deus, mas usam a palavra de Deus em vão para se servir utilitariamente nos seus interesses egoístas. E aí está o Brasil como está, profundamente mergulhado na estrutura pecaminosa do abismo social, motivado religiosamente, até por frases da Bíblia, mas profundamente, escandalosamente, com o abismo da concentração de renda escandalosa entre um que tem milhões de salário e a maioria que não tem nem o salário mínimo. À custa de quê? Da manipulação religiosa da palavra de Deus. Isso é um escândalo. É o que Jesus diria, como fez lá no templo de Jerusalém com o chicote: retirai-vos da casa de meu pai, porque fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões. É esta a interpelação da justiça do reino de Deus. Ou eu creio no Deus vivo de Jesus Cristo, crucificado, morto e ressuscitado por nós, o servo sofredor do capítulo 53 do profeta Isaías. Este Deus que é o nosso Salvador. E Maria acreditou nele. A fé, meus irmãos, portanto, é uma atitude viva que nos mantém atento às exigências da fraternidade e amizade social, que nos compromete em gestos solidários, de compaixão pelos mais vulneráveis,
no corpo e no espírito, e nos abre cada vez mais ao grande mistério divino no mistério humano, de proximidade, de encontro e de diálogo no amor, de compaixão a cada ser humano despojado de sua dignidade humana, como nos mostra o Papa Francisco na sua encíclica social: todos irmãos, rejeitado e muitas vezes criticado e até caluniado de anticristo, herege, pelo seu profetismo na causa da justiça do reino de Deus. Por isso, convém que nós deixemos nos moldar pelo apelo de Deus, que aqui se faz pertinente no magistério do Papa Francisco, como apelo do Espírito Santo, abre aspas, na carta Todos Irmãos: a paz social é laboriosa, artesanal, seria mais fácil conter as liberdades e as diferenças com um pouco de astúcia e algumas compensações. Mas essa paz seria superficial e frágil, não o fruto de uma cultura do encontro que a sustenta. Integrar as realidades diferentes é muito mais difícil e lento, embora seja a garantia de uma paz real e sólida. Isso não se consegue agrupando só os puros, porque até mesmo as pessoas que possam ser criticadas pelos seus erros têm algo a oferecer que não se deve perder. Nem consiste em uma paz que seja uma paz que surja silenciando as reivindicações sociais ou impedindo-as de criar confusão, pois não é um consenso de escritório, uma paz efêmera para uma minoria feliz. O que conta é gerar processos de encontro, processos que possam construir um povo capaz de colecionar as diferenças. Amemos os nossos filhos com as armas do diálogo. Vamos ensinar-lhes o bom combate do encontro. Fecha aspas. Papa Francisco. Maria é o melhor modelo desta fé viva e confiante que a Fratelli Tutti, a carta Todos Irmãos do Papa Francisco, nos interpela. Maria é a mulher que sabe ouvir a Deus no fundo do seu coração e viver aberta a seus desígnios de salvação. Maria nos ensina, pela sua fé inquebrantável em gestos, que a mais eficaz maneira de crer é amar com gestos concretos, indo ao encontro de quem precisa de nós, como ela fez, indo servir a sua prima Isabel. E em nossos dias precisamos fazer como Maria fez, indo servir aos que estão mergulhados na solidão, bloqueados pela fome, e pede-nos gestos de partilha de pão e de afeto, aos que estão apanhados pelas doenças, e muitas delas sequelas da pandemia, ou simplesmente sorrir aos que estão mergulhados na depressão e vazios de alegria e esperança em nossa sociedade. Estamos vivendo numa sociedade que seletivamente vai separando os fortes dos vulneráveis, vai descartando
os vulneráveis, que não produz e não dá lucro, para apostar somente nos fortes, nos que investem, nos que têm futuro, nos que contam no banco da competitividade lucrativa, nos afortunados, nos sábios que são capazes de gozar e desfrutar a vida, numa sociedade que vai descartando os pobres da exclusão, da inclusão dos direitos humanos, da participação da dignidade humana pela promoção da cidadania, através da promoção social, criando oportunidades para desempregados serem novamente incluídos no mercado de trabalho. Como isso é possível no nosso Brasil, quando os 1% dos grandes bilionários investem os seus capitais financeiros em papéis e bolsa de valores e na oscilação do dólar? Entre estes, só para dar um exemplo, semana passada, o ministro da Economia ganhou 16 milhões de reais em poucos meses, só na transação do seu capital com a oscilação do dólar. E perguntaram para ele: por que o senhor não pega esses rendimentos que não vai lhe fazer falta e não transforma 16 milhões em cesta básica para matar a fome dos pobres? Calado ficou. Este é, de fato, a realidade nua e crua da estrutura pecaminosa que Maria denunciou no Magnífica. Os poderosos, de fato, serão humilhados, e os pobres e excluídos serão elevados. É isto. O que podemos esperar de uma economia de mercado que, através dos gerenciadores do capital financeiro, investe em fortuna de milhões de dólares em aplicações financeiras, que rende facilmente milhões e milhões de lucro apenas pela oscilação da subida do dólar, para que ganhe sem compromissos de investimento oneroso nas grandes empresas multinacionais, ao optarem em não mais investimentos produtivos, que implica criar postos de trabalho com exigências de direitos sociais trabalhistas, quando podem obter rendimentos lucrativos apenas no manejo digital automatizado, nos investimentos em bolsas e papéis de competitividade financeira, que melhor oferecem resultados bilionários em dólares. Nessa cultura de uma economia que mata os mais pobres e excluídos, o Papa Francisco questiona aos cristãos a se posicionarem pela opção cristã para uma cultura do encontro e do diálogo, para criar uma economia solidária, uma cultura de amizade social, onde com Maria podemos celebrar a ação de graças a Deus. Abre aspas, é Maria falando para nós, é Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Digamos isso com toda a força, que são palavras dela e não de qualquer um, nenhum de nós, mas nos sintamos realmente fortalecidos como pobres, como pessoas do povo, dessas frases do Magnificat: derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, cumulou de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Isto se comprovou em 2000 anos nas civilizações e estruturas iníquas de países e nações que caíram na desgraça depois de tanto explorar, começando do Império Romano, como Maria de Nazaré, que respondeu sem reservas a Deus, dizendo e vivendo: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade.
e expressou a amabilidade servindo. Também nós, nesse advento de conversão para Cristo que vai nascer de novo em nós, recuperemos a amabilidade da amizade social, nos reinventando como todos irmãos. Ofereçamos nossa amabilidade aos que sofrem, aos descartados da nossa sociedade, criando mutirões de solidariedade social com os sem teto e sem pão, através de campanhas solidárias e também com anúncios e denúncias das injustiças estruturais no nosso Brasil. Busquemos eliminar a cultura da desinformação, das fake news, cobrando a verdade dos fatos na dura realidade da miséria e da fome. Gritemos como Maria de Nazaré pela justiça do reino de Deus no seu Magnificat, e arregacemos as mãos e dilatemos o coração para em todo momento e em tudo amarmos e servirmos aos irmãos que, como nós, sofrem a exclusão da dignidade de filhos e filhas de Deus, por um mundo mais justo e mais irmão, para que experimentemos esta conversão do coração, para nos engajarmos numa cultura cristã da fraternidade e amizade social. Peçamos a Imaculada Conceição do Morro, Maria de Nazaré, uma fé pura e uma humildade exemplar como ela, Mãe de Jesus. Peçamos que ela nos ensine, através dos exemplos de outros profetas da nossa igreja, tão vivamente testemunha martirial da luta pela promoção da justiça e dos direitos humanos, nosso profeta Dom Helder Câmara, em fase de preparação para a sua beatificação. Quem poderá ter esta fé pura e forte como a Mãe de Jesus? Quem poderá alcançar a profundidade e a sinceridade da sua humildade? Ninguém. Só o Espírito Santo agindo em nós, como agiram em homens e mulheres profetas de ontem e de hoje, como Dom Helder Câmara, como exatamente nossa irmã Dulce dos Pobres, como Maria Teresa de Calcutá. Podemos, porém, aproximar-nos dela, aproximar-nos de Maria, imitar-lhe a docilidade e abertura a Deus. É o que sinceramente desejamos como graça nesta festa da sua Imaculada Conceição do Morro. Podemos sim, como estamos fazendo com tanto a devoção, rezar a Maria, lhe pedindo que aumente em nós a fé, que ensine-nos a permanecermos na humildade, sobre sua poderosa intercessão e sobre a sua poderosa mão de Deus, aceitando o martírio do terceiro milênio, porque o martírio do terceiro milênio não está sendo mais de sangue. O martírio dos cristãos do terceiro milênio é sermos ridicularizados, monte de abestado, de doidos, que não estuda e nem tem inteligência e sabedoria, só pode ficar nessas crenças alienantes, não produz, não faz a diferença. Esta é a igreja do martírio que nossos pastores estão enfrentando, sermos ridicularizados, como assim o nosso cabeça vigário de Cristo na terra, o Papa Francisco. É um herege, é um anticristo, porque prega Jesus pobre, servo humilde e servo sofredor. Nessa novena, sinceramente, podemos de fato deixar que Nossa Senhora nos ensine a permanecermos na humildade sobre a sua poderosa intercessão e sobre a poderosa mão de Deus. Nessa novena desejamos a graça de rezar
como estamos fazendo com a viva fé. Fé com a certeza que já temos alcançado as graças que desejamos. Desejamos um mundo de paz, um mundo de encontro, um mundo de reconciliação entre os contrários, um mundo menos polarizado entre eles e nós, um mundo voltado para promover os caídos, como um bom samaritano, promover os caídos nas estradas. Levantando o nosso olhar, lhe dirigimos, ó Nossa Senhora da Imaculada Conceição do Morro, vida, doçura, esperança nossa. Invocamos-lhe, pedindo que alcance-nos a fortaleza de amor e esperança na fé humilde de Maria, a construção da amizade social no nosso Brasil, com gestos de fraternidade e solidariedade, na constante promoção da justiça do reino de Deus, que elimine a miséria e a fome de pão e evangelização na nossa igreja e na nossa sociedade. Assim seja.